Daniel Souza, eu queria falar sobre uma região que eu acho que nunca apareceu no Petit Jornal, viu? A gente tem aqui quase 10 anos de podcast e eu acho que eu nunca falei sobre as Ilhas Maurício, né? E particularmente sobre uma parte das Ilhas Maurício, que são as Ilhas Chagos, tá? Então eu acho importante falar, porque a gente teve uma decisão importante por parte do governo britânico. Isso foi anunciado hoje pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que disse Tanguy, que. contextualiza um pouquinho melhor. Acho que vale a pena dizer Vou onde falar. são as Ilhas Sim, Maurício, sim, sim. etc. Acho que Vou fazer essa contextualização. Primeiro eu vou trazer a notícia e eu trago a contextualização. Então, o governo, Daniel, do Keir Starmer, anunciou hoje a assinatura de um acordo histórico com as Ilhas Maurício, que prevê a transferência de soberania das Ilhas Chagos, que estão com o Reino Unido, para as Ilhas Maurício. As Ilhas Maurício, Daniel, elas são um arquipélago que está no Oceano Índico. Se você pegar o mapa aí, está um pouquinho ao sul da Índia, e é uma região estratégica, porque está no meio do Oceano Índico, então dá um acesso relativamente fácil ao continente africano, ao sul da Ásia, à Oceania. Não por acaso, Daniel, você tem uma base militar, uma base aérea britânica e norte-americana exatamente nas Ilhas Chagos. Então, a gente está falando sobre um arquipélago de cerca de 60 ilhas, que foi um território francês até 1815. Em 1815, esse domínio passa para o Reino Unido, né? A gente está falando ali sobre a derrota francesa, né? A derrota de Napoleão Bonaparte. Então, o Reino Unido fica com essas ilhas a partir de 1815, e você tem um movimento ali de busca por independência. As Ilhas Maurício finalmente vão se tornar independentes do Reino Unido como país no ano de 1968. Porém, os britânicos vão manter uma parte das Ilhas Maurício, que são exatamente as Ilhas Chagos, como parte do território britânico. Na verdade, vão chamar as Ilhas Chagos de território britânico. Inclusive, vão criar uma base aérea, que é a base Diego Garcia, que vai ser dividida entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que vai basicamente desalojar a população das Ilhas Chagos. Olha, sinto muito, eu sei que você mora aqui, eu sei que sua vida toda foi feita aqui e tal, sinto muito, mas você vai ter que sair daqui, porque esse território não é das Ilhas Maurício, esse território ficará com o Reino Unido para a construção de uma base. A base se chama Diego Garcia. E aí você começou a ter uma movimentação ao longo dos últimos tempos, Daniel, na verdade, assim, desde 1968, as Ilhas Maurício demandam, né, pedem, tem um pleito pelas Ilhas Chagos, nada mais justo, as Ilhas Chagos são das Ilhas Maurício, mas você tinha ali uma ocupação britânica, e ao longo dos últimos tempos você tem um avanço desse pleito, e as Ilhas Maurício foram, inclusive, para a Corte Internacional de Justiça, né, o órgão jurídico da ONU, para pedir, falou, olha, o Reino Unido tem que entregar essas ilhas, como é que vai ser? E o Reino Unido começou, desde o ano passado, uma negociação com as Ilhas Maurício para finalmente resolver a questão. E hoje, finalmente, o governo do Keir Starmer anunciou que chegou a um acordo com as Ilhas Maurício. Qual é o acordo? As Ilhas Chagos voltam a ser das Ilhas Maurício. Aliás, pela primeira vez, desde que as Ilhas Maurício são independentes. Então, as Ilhas Chagos passam a ser de soberania das Ilhas Maurício. Mas foi feito um acordo e a ilha de Diego Garcia, que é a maior ilha das Ilhas Chagos, né, essa parte das Ilhas Maurício, elas vão permanecer sob domínio britânico para que você possa manter a base lá em Diego Garcia, a base anglo-americana. O contrato que foi assinado, Daniel, estabelece um arrendamento anual de 120 milhões de euros anuais. Tá? Então, o arrendamento anual, óbvio, né? Então, todo ano, 120 milhões de euros serão pagos pelo Reino Unido às Ilhas Maurício, e é um contrato que dura 99 anos. Houve uma série de medidas, Daniel, para tentar impedir que esse acordo fosse feito, né, principalmente pessoas das Ilhas Maurício, né, nacionais das Ilhas Maurício, que dizem, olha, eu sou aqui de Chagos e eu quero voltar para a ilha de Diego Garcia. Por que a ilha de Diego Garcia vai ficar com o Reino Unido? Como é que vai ser isso e tal? Mas acabou sendo derrubado pela Justiça Britânica, finalmente foi assinado, o que, aliás, foi aplaudido, inclusive, pelo Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que comemorou, né, elogiou o acordo e comemorou a possibilidade de se continuar com um ativo estratégico vital. Uma frase que foi muito dita, aliás, pelo governo britânico, é que é exatamente essa base de Diego Garcia que permitiu que os Estados Unidos e o Reino Unido, naturalmente, muitas vezes fizessem operações no Afeganistão e no Iraque para combater o terrorismo, aquela coisa toda. Então, Daniel, a gente tem finalmente a solução, pelo menos até esse momento a solução é essa.
a solução de que as Ilhas Chagos passam a ser de soberania das Ilhas Maurício, as Ilhas Maurício passam a ser, de fato, né, a dominar, a ter as Ilhas Chagos para si, mas a maior das Ilhas Chagos, Diego Garcia, vai continuar tendo uma base militar anglo-americana e as Ilhas Maurício serão pagas para isso. Então, vamos acompanhar, Daniel, vamos ver se isso de fato vai se concretizar, mas aparentemente é a solução que foi encontrada pelas Ilhas Chagos, pelo Reino Unido e, como parte interessada, pelos Estados Unidos, Daniel. E é interessante, Tanque, porque as Ilhas Maurício ficam ali a leste de Madagascar, né, no Oceano Índico, como você muito bem colocou, e é um país considerado africano. Aliás, faz parte da União Africana, embora seja um país ali que já tem traços mais relacionados ao Oceano Índico e ao continente asiático. Aliás, é um país onde a religião majoritária é o hinduísmo. É um país que tem um PIB per capita levemente acima do PIB per capita brasileiro, vive basicamente do setor de serviços, tem muito turismo proporcionalmente ao tamanho do país, e também muitos serviços financeiros, porque as Ilhas Maurício são um paraíso fiscal e, consequentemente, acabam trazendo muitos recursos, atraindo muitos recursos para aquela região e, consequentemente, você tem uma economia relativamente desenvolvida, ainda mais quando você compara com a média dos países do continente africano.